Vamos à continuidade, aula 2 dentro do módulo 2. Vamos continuar a preencher o formulário a partir do item 5. Eu vou compartilhar novamente aqui com vocês a tela. Nós vamos dividir aqui as informações necessárias. Agora você vê aqui as referências pessoais do candidato. E aí eu lembro, tá? Vamos lá. O que você tem que saber aqui em referência? Eu não tenho ninguém influente que possa ficar como referência. Tem algum problema? Não. Essa referência pode te ajudar? Pode. Agora, ela é obrigatória? Não é obrigatória, porque pelo próprio edital e o formulário, você pode passar um traço. Só que veja, não tem nenhuma pessoa que pode dar informações a respeito de você. Isso é um pouco suspeito. Então, eu peço aqui que você encontre alguma pessoa, pode ser o teu chefe, pode ser um parente, alguma autoridade, que possa dar boas informações a teu respeito. Preencha aqui o item 5. Se não tiver as informações, escreve ali prejudicado e põe um traço. Nós temos aqui também os antecedentes funcionais. O que você precisa entender aqui em antecedentes funcionais? Lembra que na aula anterior, nós falamos que se você é servidor público, pode ter respondido a algum processo administrativo disciplinar, pode ter sofrido uma pena de suspensão, pode ter sido exonerado. Então, esses antecedentes funcionais vão pegar aqui a esfera de um servidor público ou um empregado público. O que você vai colocar aqui? Qual é o órgão, a data, se teve essa punição, se não teve. E aí eu lembro que você pode pedir uma certidão negativa no seu órgão. Olha, pede uma certidão, eu preciso que vocês declarem que eu não tenho ou não respondi a nenhum processo administrativo. Faz esse pedido. É assim que você vai proceder. Se tiver e for uma coisa simples, já pede a cópia. Fica com ela em mãos para já enviar durante a parte de entrega de documentos. É melhor se precaver e enviar essas informações para a comissão, chegar à conclusão de que aquilo não é relevante. Quando fala aqui em falta disciplinar, sindicância, você tem que lembrar o seguinte, né? Se você é um servidor público, o processo administrativo é um estágio, a sindicância é um estágio anterior. Então, muitas vezes, você pode ter uma sindicância para averiguar se houve ou não alguma falta institucional e nem chegar no processo administrativo. Mas não pode omitir essas informações, porque eles vão lembrar aqui, olha, você omitiu, você escondeu, isso me faz não ter confiança em você. Então, o que nós não queremos jamais é a omissão. Se existe esse registro, a comissão, claro, pode até não encontrar, mas se encontrar, a tua reprovação é certa. Omissão, reprova. Continuando, você vai verificar aqui que nós temos CNH apreendida ou suspensa. Tem gente que perde por quantidade de pontos com infração no trânsito. Tem vezes que você, numa única ocorrência, estava dirigindo alcoolizado ou cometeu infrações gravíssimas e acaba perdendo a CNH. Faz o curso de reabilitação, não tem problema. Já vi casos de pessoas reprovarem porque tiveram a CNH suspensa? Sim. Conseguiram reverter? Quase todos. Quando é que isso vai reverter? Eu tenho 20 anos de motorista. Será que em 20 anos de motorista é proporcional ser reprovado num concurso? Porque uma vez eu tive a suspensão da carteira? Não, não é proporcional. Se em 20 anos de motorista tu teve um ano especial em que aconteceu de ter muita infração de trânsito, aquilo é uma excepcionalidade. Só que lembra, de novo, não omite a informação. A minha CNH está suspensa porque eu não passei os pontos para o João, para o Pedro, para o Paulo que estavam dirigindo o meu carro. Infelizmente o problema é teu. Se perdeu o prazo de transferir os pontos, é a tua carteira que foi suspensa. Então não omite a informação. Se foi suspensa, vai colocar aqui, ó. Estou olhando aqui no monitor de apoio. Qual foi, né, o motivo aqui dessa apreensão? Vai colocar. Foi dirigir alcoolizado? Não se preocupa, dá para reverter desde que não tenha mais elementos reprobatórios na sua conduta. Conseguiu entender? Preenchendo tudo, ok? Mais um copia e cola, eu estou te ajudando a interpretar o que está escrito e não omitir essas informações. Depois nós vamos chegar aqui no item 6.4, ó, e essa parte ela é importante. O item 6.4, se continuar com a mesma redação, diz assim: informe acerca de protestos de títulos, isso aqui é cível, ou penalidades no exercício de cargo público. Então, olha só, eu tenho duas coisas distintas aqui. Um protesto de título.
um cheque, uma nota promissória, um boleto. Isso pode ser protestado em cartório civil. E eu vou reprovar, Renan, porque eu tenho dívidas? Não. Não legalmente falando. Pode ser que você reprove, mas isso vai ter reversão. O ponto aqui é não deixar de fornecer os documentos. Se eu estou com um financiamento do meu carro, do meu veículo atrasado, e ele foi protestado, se eu tenho cheque protestado, qualquer outra nota, isso não me faz um mau elemento. Pode até me fazer um mau pagador, mas não me faz um mau elemento. Para considerar que eu sou um mau elemento, eu tenho que ir além da dívida. Eu tenho que ter a intenção de prejudicar ou de viver uma vida em cima de golpes. E é isso que a comissão precisa demonstrar. Então, se você está devendo lá e nunca mais se reestabeleceu financeiramente, um financiamento, seja o que for, isso não pode gerar a reprovação. Mas lembra, a omissão pode. Então, coloca as informações corretas. A gente já conversou na primeira aula, não cabe aqui nessas linhas, não tem campo suficiente para tu descrever. Vai pegar uma folha de ofício, vai colocar o número do item e vai colocar que são informações complementares ao item 6.4. E aí vai declarar à mão tudo o que aconteceu com os dados e os números dos protestos, se houver. Lembrando que aqui nós estamos falando também de penalidade no serviço público. Então pede a cópia da punição, foi uma advertência por escrito, advertência verbal, foi uma suspensão de alguns dias, ou até a própria exoneração. E aqui é importante fazer um parêntese. Lembra que eu disse que aquilo que existe, que tem prova, não é para omitir? Que eles vão achar? Tudo bem, Renan, então já para o concurso aqui. Eu fui exonerado do meu emprego anterior. Ou fui demitido por justa causa. O que nós temos que lembrar é que não posso ser punido perpetuamente. Então, se você foi punido com uma exoneração de um cargo público 10 anos atrás, você tem o direito de ingressar num novo cargo. Não pode, por conta disso, ser reprovado. E se houver essa reprovação, tem recurso, tem como retornar. Então, vamos seguir aqui para o nosso preenchimento, porque lembrando, as discussões mais profundas serão em aulas à frente. Vamos chegar aqui no item 7. Aqui já começa a preocupação. Até agora tudo era muito simples. Agora começa a preocupação. Por quê? Ontem mesmo eu tive uma chamada aqui no escritório de um candidato que foi reprovado por uma omissão de uma prisão em flagrante. Estava bêbado lá, fez umas besteiras, foi preso, ficou um dia no xilindró, no outro dia ele foi solto. E ele estava dentro das vagas do concurso, omitiu essa informação, não sei se por vergonha, o que foi que aconteceu, e reprovou. Me chamou e eu disse, olha, não tenho o que fazer. A prisão é um ato que você não esquece. Então, concorda comigo que se você foi preso, dificilmente você vai esquecer isso? Então, ele não relatou por vergonha alguma outra coisa. Só que isso, embora seja uma coisa pequena, olha, foi preso por desacato, no outro dia ele foi solto. Sim, o que aconteceu é pequeno, mas a omissão torna isso relevante para saber sobre a conduta da pessoa. Por isso a reprovação dificilmente é revertida. Então eu tenho que entender o que é um antecedente e o que eu tenho que relatar. Por isso que essa é uma parte muito importante do nosso curso. Eu vou até fazer o apoio aqui na tela. Veja, olha, responde ou respondeu. O formulário está perguntando de tudo. Então não tem nem erro no questionamento. Não é se eu estou respondendo atualmente. É se eu já respondi e se eu estou respondendo. Pega tudo. E quando ele fala de processo criminal, veja, muitas vezes não gerou processo, mas tem um inquérito. O inquérito em andamento. Ou tem um boletim de ocorrência. Então eu tenho que tomar cuidado aqui, porque as questões que vão ser colocadas neste formulário, elas podem me induzir a erro. Então eu tenho um processo de quando eu era menor de idade. Isso não é relevante, Renan. Eu cumpri uma medida infracional e está tudo certo. Não, porque isso é um processo. Ah, mas e a inimputabilidade penal? Ninguém está discutindo se tu vai reprovar pela existência do processo. Nós estamos tentando evitar a omissão. Eu sei que eu respondi a um processo. Eu não lembro o número. Então coloque isso aqui. Coloca a informação. Olha, eu respondi, não tenho número. Eu era criança, aconteceu assim, aconteceu assado, não consegui achar o processo, deve ser físico, não tenho informação, mas eu não estou omitindo. Este cuidado você tem que ter. Se não tiver esse cuidado, vai reprovar. Todas essas informações, qual foi o crime, artigo, vara, nada disso vai ser importante se tu não tem a informação. Porque se tu colocar
respondi um processo, eu não tenho número, foi aproximadamente no ano X, eu era menor, a situação foi mais ou menos essa, mas não localizei o documento. Qualquer juiz de direito vai verificar que tu não omitiu, tu não tentou esconder, tu só não tinha os elementos. E tu pode ser punido por não ter os elementos? É óbvio que não. Então presta atenção. Tem os dados, tem os documentos, você vem aqui e coloca. Eu não tenho a prova, eu não sei se isso gerou uma ocorrência. Aí é melhor relatar. Não sabe se gerou uma ocorrência? Relata. Porque aqui nós estamos pedindo, ó, inquérito. Tá, mas aqui está pedindo, Renan, se eu fui indiciado em inquérito. Sim, mas por vezes o inquérito ainda não teve indiciamento, mas ele consta no teu nome. Talvez tu nem saiba da existência do inquérito porque ainda não foi ouvido. Só que se eu não fui ouvido no inquérito e eu não sei da existência dele, como isso é uma omissão? Bom, é uma omissão se tinha um boletim de ocorrência e sobre o boletim de ocorrência eu tinha ciência. Olha que loucura. Então tem um boletim de ocorrência, eu fui citado, dei meu depoimento, mas eu não sei da existência do inquérito. Mas eu deveria saber, porque eu fui citado no BO. Então tem que tomar cuidado, porque em muitos casos o candidato ele reprova não porque ele não sabe, mas porque ele sequer desconfia de que responde ao processo. Bom, e aí o que eu faço? Aí tu consulta o teu CPF, vai no processo judicial, contrata um advogado, pede ajuda para um colega policial para pesquisar o teu nome no sistema. Claro, não quer dizer que vai aparecer. Muitas vezes isso ainda está sigiloso, está lá num inquérito que ninguém tem acesso. E aí, o que nós precisamos saber é, eu fui citado do inquérito? Eu fui citado do BO? Eu assinei alguma coisa na delegacia ou para a autoridade policial? Não. Se eu não assinei, logo não tem omissão. Porque se eu não fui cientificado do ato, não fui convocado para apresentar defesa, então não teve omissão. Todo mundo entendendo aqui? Vamos progredir. No item 7.3, está trazendo aqui o caso de boletim de ocorrência. Este caso é importante. Por quê? Embora você suspeite de um boletim de ocorrência, pode ser que ele não exista, ou pode ser que na delegacia ninguém te dê informação. Eu te recomendo a ir na delegacia de polícia e pede para consultar no teu CPF todos os boletins de ocorrência e informa, eu preciso dessa informação para preencher um formulário de investigação social. Tá, mas a autoridade policial não me dá a informação, diz que não vão conseguir me dar essa informação. Aí manda um e-mail. Na primeira aula a gente falou sobre isso. Eu tenho que ter o hábito de desconfiar do Estado, pensar que o Estado é sem vergonha. Então eu vou mandar um e-mail com as minhas informações e o meu pedido, solicitando informações. Como eu descubro se tem processo no meu nome? Como eu descubro se tem boletim ou inquérito? E aí a autoridade policial pode dizer as informações que você precisa ou ela pode simplesmente te ignorar. Mas você gerou uma prova. Porque posteriormente, se eu precisar discutir na via judicial, eu vou dizer, olha, como é que eu ia falar de um processo? Eu pesquisei e não achei, mandei e-mail para a polícia e ninguém me ajudou. Aí eu vou fazer o quê? Como que eu faço para dar uma informação que eu não tenho? Então o importante é se desvincular de omissão. Se desvinculou de omissão, a coisa fica mais fácil. Porque se você relatou um caso, sei lá, um boletim de ocorrência por uma discussão no bar, vias de fato, brigou com alguém. Essa situação por si só não gera a tua inidoneidade. Tu pode estar defendendo a tua própria vida, pode estar defendendo a vida de terceiros, pode ser uma agressão ilegítima, pode ser que a versão dos fatos da outra parte é mentirosa. Se eu não tenho um processo, eu sequer tenho como discutir se aqueles fatos de fato existiram. Então eu consigo discutir a existência do fato e que aquilo não repercute na esfera penal, porque não tem processo, e não vai te tornar uma pessoa inidônea. Mas como é que eu vou discutir a omissão? Fica muito difícil. Por isso, utilizem do envio de e-mails para produzir a prova e deixar ela digital. Nós temos aqui também, ó, que ele está pedindo se eu sou comunicante, condutor, vítima. Essa situação é muito importante. Já tive casos de cliente que não tinha BO no nome dele, ele não era agressor e ele não era nem a vítima, mas ele era testemunha e não relatou. Ah, eu nem me lembrava disso aí. Então, toma cuidado. Manda um e-mail, vai na delegacia, explica para evitar esse tipo de reprovação. É claro que é desarrazoado te reprovar se tu foi a vítima. É claro que é desarrazoado te reprovar se tu foi a testemunha. Mas eles reprovam.
A administração não tem dó. Então toma cuidado com essas informações. Tá, e no caso que tenha participado como autor ou acusado, o que o item 7.4 nos pede? Que relate a ocorrência, como é que aconteceu, se tinha uma lei, se tinha um inquérito, se gerou um termo circunstanciado. O que é isso? Foi chamado pelo juiz? Compareceu no tribunal, no fórum? Não. Foi oferecido um acordo para não colocar a ação judicial? Um termo circunstanciado pode gerar um acordo com o Ministério Público. Você assinou esse acordo? Não omite. Se você assinou um acordo, quer dizer que o crime sequer era grave. Senão, não caberia o acordo. Então, não omite. Eu tenho batido sistematicamente nessa tecla. Não omite a informação. E se não tem a informação completa e tentou por vias oficiais, por e-mail, pedindo ajuda, pedindo auxílio para gerar a prova, se tirou as certidões de antecedentes criminais, certidão de execução criminal e tudo é negativo, nós estamos muito bem embasados para provar que omissão não teve. Ou não teve o intuito de fazer a omissão. Lembrando que aqui não há espaço para declarar tudo. Então vai ter que fazer mão de uma folha de ofício, como nós discutimos na primeira aula, para fazer as informações complementares. Vamos continuar? Olha, responde ou respondeu a termo circunstanciado. Se tu teve no fórum alguma vez, é muito possível que tenha respondido a um termo circunstanciado. E aí tem um outro detalhe. Eu posso ter falado do boletim de ocorrência, mas esqueci do termo circunstanciado. Eu tive um caso em que trabalhei em que o indivíduo falou só do número do processo, não falou do BO e não falou do termo circunstanciado. Na via judicial nós revertemos, porque nós dissemos, olha juiz, se eu falei da existência da ação que é o mais grave e a ação foi arquivada, por que eu estou reprovando pelo mesmo fato narrado no BO e no inquérito? Ali nós escapamos, mas para que isso não aconteça contigo, que não chegue na via judicial, o que tu vai fazer? Não vai omitir. Vai pecar pelo excesso. Vai colocar o BO, o inquérito e também a ação, ainda que esteja relacionado ao mesmo fato. Continuando, nós temos aqui o item 7.6. Aqui vai dar problema. Quando você for responder, o que eu sugiro? O teu pai pode mentir, teu irmão pode mentir. Talvez se tu tiver o CPF, tu consiga jogar no sistema ou ir na delegacia e pegar as cópias. Mas talvez tu nem consiga fazer isso. E aí o que eu colocaria é, eu tenho relação próxima com João, Pedro e Marcos. O Joãozinho, o Pedrinho, eles são meus parentes, mas eu não tenho relação, nem converso com eles. Então não tenho contato com eles, não tenho como conseguir as informações deles. Relata isso. Abre uma exceção para se evitar um prejuízo maior. Eu conversei com meu pai e ele não tem nenhum processo. Foi o que ele me disse. Então eu estou declarando o que ele me disse. Porque tu não pode responder por uma outra pessoa. Se alguém mente para ti que não tem um processo, seja por qualquer razão, pode ser vergonha. Como é que eu vou reprovar porque a pessoa me deu a informação errada? Então desconfia. Eu sei que isso não é legal, mas desconfia do teu pai. Desconfia da tua mãe. Às vezes, quando eram mais novos, eles fizeram alguma coisa errada. E hoje não querem te dizer. Mas vai ter, talvez uma agressão da Maria da Penha, quando ainda nem existia Maria da Penha. Talvez um uso de drogas, talvez até outro tipo de crime. Desconfia. Usa o CPF, busca informação. Faz para não se incomodar depois. Essa é a nossa ideia. Vamos chegar aqui agora no item 7.7, que esse também vai dar problema. Recentemente, uma advogada em Santa Catarina reprovou porque ela tinha clientes do PCC e do Comando Vermelho. E ela fazia visitas a estes presidiários, a esses detentos, para tratar, segundo ela, de questões da advocacia. E ela foi reprovada. Foi reprovada porque ela tinha relação reiterada com membros de facções organizadas. Tá, e esse é o meu caso, Renan. Eu tenho clientes no presídio, eu frequento lá. Então, tu vai lá atrás, verificar se eles têm relação com tráfico. Provavelmente tem, né? Quase todo mundo está preso por isso. E vai se antecipar, porque é possível que tu reprove. O que tu vai fazer? Vai verificar se nas tuas redes sociais, se nas tuas comunicações, o que tu faz é estritamente profissional ou se tu tens uma relação mais próxima com esses teus clientes. Isso vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Tá, mas eu vou visitar o meu pai.
Não tem problema tu visitar o teu pai, mas tu vai relatar que tu vai visitar o teu pai. Só que o que acontece? Dependendo do crime e por que o teu parente está preso, eles vão querer fazer um juízo de valor teu. Tá, mas então tu vem no sistema penitenciário toda semana visitar o teu pai, que cometeu isso e aquilo que é gravíssimo. Eu sei, é teu pai, mas o Estado não quer saber isso. Ele vai te exigir como se tu fosse um super profissional, mesmo antes de ingressar no cargo. Como se tu pudesse excluir da tua família e do teu vínculo aquele indivíduo que cometeu um erro. Infelizmente é assim que funciona. Então presta atenção. Visita ou visitou pessoa presa? Sim, não. Por quê? Quando? Em razão do quê? De trabalho? Coloca as informações. Quando ele fala de possui amigo ou familiar que trabalhe na SUSEP, isso pode ajudar a te dar boas informações. Pode te ajudar. Pode prejudicar? Entendo que não. Se não tem nenhum, faz o traço. Coloca prejudicado e faz um traço, porque tu não tens essa pessoa para te ajudar. Depois nós chegamos aqui no item 7.9. Gente, olha só. Quando a gente está falando, olha o que diz aqui. Qualquer tipo de contravenção. Como é que eu sei que o Mateuzinho participa do jogo do bicho? Eu não sei. Ah, mas tem uma postagem no Facebook mandando ele jogar no cavalo. Na onça. Então tu sabe. Lembra o que eu disse? Se tu tem dúvida, tu vai narrar. Só que presta atenção, tu tá narrando num formulário, que é um documento público, oficial, que o João, o Pedro e o Marcos cometem crimes, porque contravenção é isso. Tu vai te entregar aqui, tu vai entregar as pessoas? É óbvio que não, né? Então aqui todo mundo tende a colocar não. Só que tu vai reprovar se tiver algum elemento que demonstre que tu sabia. Mesmo que isso aqui seja uma espécie de denúncia contra as pessoas que tu conhece. Então o que tu vai se resguardar? Olha, eu não tenho certeza se algum dos meus vizinhos ou colegas cometem esse tipo de contravenção. E por quê? Porque eu tenho um comportamento social muito curto. Converso com a pessoa aqui, tomo uma cervejinha ali, mas eu não procuro saber o que as pessoas fazem. Tá, mas tu tem um melhor amigo ou uma pessoa com quem tu se relaciona mais? Então, é propriamente do fato de ter uma relação mais achegada com esse indivíduo que tu vai conhecer ele um pouco melhor. Mas eu, particularmente, quando saio para tomar uma cerveja ou conversar com alguém, eu não pergunto: e aí, tu já respondeu algum crime? Tu já fez alguma contravenção penal? Tu joga no bicho? Esse tipo de conversa, nem com os meus amigos eu não tenho. Eu não fico me invadindo na vida pessoal deles. Então, toma cuidado. Porque se tu colocar não e eles tiverem fotos, elementos ou investigações que te apontam que tu sabe disso, é omissão. Vamos continuar? Então tá, vamos chegar aqui agora no nosso item 8. Já estamos terminando o nosso formulário e eu preciso que você raciocine bem, assista a primeira aula, que foi muito maior, esta segunda aula, 1, 2, 3, 4 vezes, para que você compreenda o que eu estou passando. As informações são importantes. Temos batido sistematicamente na tecla de não fazer omissão, de relatar aquilo que tem prova. Evidentemente, como nós falamos agora no item 7, sobre quem joga no bicho, quem tem caça-níquel, eu não vou ficar atirando para todo lado, apontando o erro das pessoas. Se não tem nenhuma prova, é óbvio que eu não vou falar. Vou eu agora ficar denunciando meus vizinhos? Claro que não. Mas eu tenho que tomar cuidado para isso não ser considerado uma omissão se houver prova. 8. Quando a gente vai falar de sociedade comercial e dívida, eu lembro que nós já tínhamos ali um item que falava de protesto em cartório, título protestado. Agora, o que nós temos que entender? Existem dívidas empresariais e existem dívidas do indivíduo. Eu posso ter aberto um comércio, uma loja, uma empresa e por alguma razão, em algum momento da minha vida, aquele empreendimento fracassou. Isso me gerou dívidas, me gerou processos trabalhistas, me gerou processos tributários, fiquei todo ferrado. Isso pode acontecer, isso é normal. Isso não vai te transformar num alvo da investigação. Como eu disse, o que eles querem saber é qual é a tua índole. Se aquilo é realmente algo projetado e pensado ou se foi um acontecimento excepcional. Então, quando fala exercer a função de gerente e diretor de empresa, pensa: eu fui sócio de uma empresa. Se tu foi sócio de uma empresa, muito provavelmente tem algum processo e o teu nome está lá.
mesmo que o sócio atual ou que o sócio majoritário esteja cuidando do processo. Se tu integrava a sociedade, tu pode ser um dos réus nesse polo passivo. Então presta atenção nisso, inclusive para buscar essas informações. Eu tenho dívida tributária executada? Não tenho? Participei de acionista da firma? Ainda que eu seja um acionista, pode ser que a ação também esteja no meu nome. Eu não estou falando aqui do mercado de ações, de quem trabalha na B3, comprando ações e vendendo ações. Não é isso que está falando aqui de acionista. É quando realmente eu tenho uma sociedade empresarial com alguém. Mesmo que eu entre com o capital e ele com o serviço. Pode ser que haja uma reclamação trabalhista ou qualquer outra em que eu conste no polo passivo. Porque isso vai ficar atrelado ao meu CPF. E muitas vezes, mesmo eu me retirando da sociedade, pode ser que o meu nome continue constando lá. Pode ser que eu ainda esteja sendo responsabilizado e não sabia disso, tá? Mas pode ser que exista. Quando fala aqui em indiciado judicialmente como fiel depositário, bom, se tu tem um processo civil, tem alguma coisa que tu está guardando, uma máquina, um equipamento que está sobre a tua posse, até que seja julgado este processo, tu é um depositário fiel. Mas tu vai saber, porque tu vai conversar com o teu advogado. Se tu tem um processo de natureza civil, está discutindo alguma coisa, pede as informações para ele, ele vai te passar o número do processo e um pequeno resumo e você coloca a informação. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui é uma coisa muito específica. Então, se tu tens um processo, consulta o teu advogado que ele já vai te explicar como preencher isso aqui em especial. Gente, responde ou respondeu a inquérito ou processo civil. Olha a loucura. Eles não estão perguntando apenas processos criminais. O que é um processo civil? Qualquer coisa que não é criminal. Então eu tenho uma discussão com o meu vizinho porque construiu o muro no lugar que não deveria. O cachorro me mordeu, eu quero uma indenização. Eu tenho uma ação contra ti. Isso é processo civil. Tá aí um inquérito civil. Aí é diferente. Geralmente é uma coisa do Ministério Público. Está investigando alguma coisa ali para saber se vai te responsabilizar. Sei lá, talvez seja um dano ambiental, vai gerar o competente crime ambiental, mas pode gerar um inquérito civil para que tu recupere aquela área degradada. Então, tudo está sendo questionado no concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Tudo, até o que é civil. Se tu tem uma ação de cobrança, se tu tem um cheque devolvido, tudo isso está aqui, porque eles querem saber processo civil, processo criminal, inquérito civil, inquérito criminal. E aí tu vai especificar, fazer a busca pelo teu CPF e vai especificar tudo isso. Chegamos aqui no item 8.8. Situação que se encontra. Bom, mas situação que se encontra o quê? Obviamente que nós estamos falando do item 8.6. Se eu respondo ou respondi a um inquérito civil ou um processo civil, eu vou dizer sim, o número do processo no item 8.7, vou colocar onde ele está tramitando e no item 8.8 vou dizer, olha, foi arquivado, ou fui condenado, ou fui absolvido, ou isso ou aquilo. Vai descrever as informações. Cheguei aqui no item 8.9, olha, eu fui réu. Se ele está perguntando se eu fui réu aqui, quer dizer que anteriormente ele perguntou se eu era autor. Então são ações que eu coloquei contra outras pessoas e ações que outras pessoas colocaram contra mim. Então é uma ficha muito completa. Eles estão perguntando e questionando tudo a respeito da sua vida. E em caso afirmativo, vai falar o número, vai falar a situação em que o processo se encontra e vai justificar, apresentar as informações. Não precisa escrever uma bíblia, mas vai colocar as informações mais relevantes. Cheguei aqui agora então ao quê? Ao final. No final, se repetir o modelo de 2022, eu vou ter que declarar que essas respostas são a expressão da verdade. Aí, o nosso aviso, várias vezes ao longo desses dois vídeos, está nesse ponto, ó. Você está percebendo que a omissão foi o tema central destas nossas 3 aulas. E ela sempre vai ser muito importante. Então assista 1, 2, 3 vezes, pegue o formulário, decore, busque informações com seus parentes, consulte policiais, compareça na delegacia, faça os e-mails que eu informei para providenciar provas, para que ao final do procedimento você não reprove por ausência de informações que deveria ter prestado. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Aqui na plataforma tem o ambiente em que você pode avaliar as aulas
e em breve eu devo estar abrindo também a comunidade para que nós possamos discutir e conversar melhor a respeito disso. Estamos finalizando aqui então a parte do formulário, questionário de investigação social. Teremos na sequência aulas em que vamos discutir sobre acordo de não persecução penal, Lei Maria da Penha, certidões que você precisa pegar para poder então bem fazer a distinção de qual é a certidão certa, qual é a certidão equivocada. E óbvio, se no teu caso em particular tu tem alguma dúvida, tenta chamar na comunidade, no fórum ou talvez até nos meus canais pessoais. Por hoje é isso e nos vemos na próxima aula.